Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Vamos meditar na palavra de Deus, ter um tempo em que sejamos instruídos e ensinados na palavra do Senhor. Abre Lucas capítulo 24, deixa aberto, porque nós vamos utilizar um pouquinho hoje. E vou falar hoje sobre a restauração em Emaús. É importante porque nossa vida de fé, ela é uma caminhada longa e não é fácil. É longa e difícil. Não é uma corrida de velocidade, mas é uma prova de resistência, de força, de dedicação. E durante esse tempo nós vamos enfrentar muitas adversidades, muitas lutas. E o que nos mantém encorajados a continuar e não desistir é a certeza da nossa salvação. É a certeza que nós chegaremos ao fim e seremos coroados e recompensados por Deus. Então essa jornada de 11 quilômetros que 2 discípulos fazem de Jerusalém até Emaús, eu dividi ela em 2 partes. A primeira parte, ela está do verso 13 ao 26, que vai trazer a revelação de como era a vida desses 2 discípulos antes da revelação da ressurreição de Cristo. E do versículo 27 ao 34, vai trazer os ensinamentos que eles receberam após a revelação de um Cristo vivo, crucificado, mas um Cristo que ressuscitou e que está vivo. E é esse Cristo que nós servimos. Então você pode me acompanhar a partir do versículo 13. Eu vou ler até o 26, para a gente poder ter entendimento sobre o contexto aqui do que estava acontecendo. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou: sobre o que tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: como é que vocês são tolos? Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras?
não perceberam que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Vamos ficar nessa primeira parte e vamos tirar 2 entendimentos desse texto que nós acabamos de ler. Não eram homens que simplesmente tinham escutado ouvir falar de Jesus, mas eram seguidores próximos. Não eram dos 12 apóstolos, mas eram um dos que estavam próximos de Jesus. Acompanhava a caminhada, as suas pregações, os seus milagres, acompanharam o seu sofrimento, estavam juntos, reunidos no momento em que Jesus foi crucificado, foi sepultado. Ficaram ali 3 dias, e somente no 3º dia, após as mulheres terem presenciado, recebido uma mensagem de um anjo, de que Jesus não estava mais morto, que tinha acontecido tudo como Jesus havia descrito e ensinado que deveria acontecer com ele. Após os discípulos terem ido pessoalmente ao túmulo e realmente ver que o corpo de Jesus havia sumido, mesmo assim, eles decidem sair de Jerusalém, abandonar toda a fé que tinham e seguir em direção a Emaús, o povoado onde eles eram nativos. E aqui nós temos o primeiro ensinamento, que eles estavam na direção errada. Eles estavam caminhando para um local onde não era o plano de Deus. Ouviram sobre os testemunhos de ressurreição e mesmo assim buscaram o caminho errado. E muitos, a maioria das pessoas não tem um rumo certo na sua vida. Muitos estão perdidos, correndo de um lado para o outro, sem saber nem de onde vieram, nem quem são e nem para onde vão. Buscam encontrar algo, um caminho, uma direção, para que possam guiar as suas vidas. Não tem uma revelação da eternidade, não sabe o que vai acontecer amanhã, por isso estão tão preocupados, e somente vive pelas coisas que necessitam hoje. E assim nós vivemos. Nós queremos algo para hoje, trabalhamos, nos esforçamos, nos dedicamos, colocamos o nosso tempo para ter essa recompensa que a vida nos dá. As pessoas são movidas numa correria em busca de resultados. Tudo o que querem são resultados, são participar dos processos, de uma agenda lotada, de atividades no seu dia a dia, têm prazer em uma vida assim, porque entendem que tem uma vida produtiva se viverem dessa maneira. Se acordarem 5 horas da manhã, se beber água com limão, se correr 10 quilômetros, depois tomar um banho gelado, se sair para trabalhar, tiver uma agenda corrida, almoçar num canto, depois sai, anda, vai para um lugar, vai para o outro, registra tudo nas redes sociais, chega no final do dia, vai para a academia e faz isso e faz aquilo, e a vida inteira, o dia inteiro de atividades, se realizam dessa maneira, encontrando uma forma de serem produtivos na sua vida, porque estão em busca de uma direção correta, e se não alcançam uma vida assim, elas se sentem fracassadas, acham que não têm sucesso. Se não tiver o melhor salário, se não conseguir comer no melhor restaurante, se não andar no melhor carro, se não morar na melhor casa, se não estiver localizado no melhor bairro da cidade, se sentem fracassadas, frustradas, porque o mundo nos coloca um molde de sucesso, de vida, de direção de vida, que a traça, que a palavra diz, a traça ferrugem, corrói, destrói tudo. Nós precisamos entender que existe uma direção certa para a nossa vida. O caminho do fracasso, da frustração, é você não saber qual caminho você deve seguir na sua vida. Sabe por que as pessoas são muito frustradas? Porque elas não entendem o papel delas dentro da vontade de Deus. Quando você entende o seu papel
Eu vi um pastor falando aqui e perguntaram para ele, que a criança perguntou assim: quem foi Joquebede? Tem a música lá da Joquebede, Moisés não vai morrer, a gente vai cantar esses dias aí. A Joquebede foi mãe de Moisés, é acredita, mas só a mãe de Moisés? Ela não foi mais nada? Foi só a mãe de Moisés? E muitas vezes você pode olhar para você e dizer assim: o que você é? Eu só sou mãe. Sou mãe de um filho. Sou mãe de 3 filhos, de 2. E você entender assim o teu papel dentro da vontade de Deus. Imagina a mãe de Billy Graham. Ninguém sabe quem foi a mãe de Billy Graham, mas todos sabem quem foi Billy Graham. Teve um pastor que estava pregando, conversando, e disse assim: qual que é a melhor tradução? Aí um dizia assim: a melhor tradução da Bíblia é a Almeida Corrigida e Fiel, por ela ser mais antiga. Ela traz os escritos mais próximos das palavras originais. Aí o outro diz assim: a tradução que eu entendo ser a melhor é a Ferreira de Almeida, revista e atualizada. O outro diz assim: eu gosto mais da Nova Tradução na linguagem de hoje, porque os textos são mais simples, mais fáceis de entender. E um pastor olhou e disse assim: a melhor tradução da Bíblia era aquela que a minha mãe traduzia para mim, porque eu consegui entender e conhecer Jesus através dela. E muitas vezes você fica em busca de uma direção correta, dentro dos moldes, dos padrões humanos, e você não busca qual é a sua posição e qual a direção, a rota para a sua vida, dentro da vontade de Deus. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que esses 2 discípulos, eles estavam na direção errada. O segundo ensinamento é que os seus olhos estavam fechados. Eles caminharam o dia inteiro, 11 quilômetros, ao lado de Jesus, e não tiveram a capacidade de reconhecê-lo. Não por algo normal, mas por algo sobrenatural, porque eles não tinham a revelação de quem era o Cristo ressuscitado. E você pode pensar: mas como isso é possível? É muito simples a gente entender. No domingo eles abandonaram a fé. Eles perderam a capacidade da revelação do Espírito Santo. Deixaram a fé para trás e voltaram para a vida que eles tinham. E é muito fácil da gente encontrar pessoas dentro da igreja, muitas vezes que servem em algum ministério, lideram algumas pessoas, mas não conhecem Jesus. Não conhece um Cristo que ressuscitou e está vivo. Um Jesus que morreu, mas um Jesus que ressuscitou. E um Jesus presente, um Deus que se faz presente. Muitos estão dentro das igrejas, dentro das células, mas perdem a capacidade de conhecer quem é Jesus. Sabe quantos dias foram suficientes para eles abandonarem a fé? 3 dias. E diz: nós pensávamos que este Jesus que morreu, ele era o enviado para resgatar Israel. Olha o abandono da fé. Quando Jesus pergunta sobre o que eles estavam conversando: olha, você não ouviu falar sobre Jerusalém? Em Jerusalém o que aconteceu? Nós tínhamos a esperança de que Ele fosse o Cristo. Ele morreu ao 3º dia. Jesus havia avisado isso. Dá raiva de ler esse texto, gente. Porque Jesus diz assim: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos líderes religiosos.
e ele sofra e seja morto, mas ao terceiro dia ele vai ser ressuscitado. Jesus havia avisado isso. Aí vai tudo certinho. Jesus é entregue aos líderes religiosos, confere. Jesus sofre, confere. Ele é crucificado, confere. Ele morreu, confere. Ele diz assim, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Eles constam sexta, sábado, domingo. Terceiro dia, as mulheres vão no túmulo onde Jesus estava sepultado, não encontram ele. Os anjos aparecem, falam que Jesus está vivo. Elas voltam onde os discípulos estavam, onde esses dois estavam. Contam o que aconteceu. Homens vão lá para tirar a prova, vê realmente que o túmulo está vazio, volta, conta e eles não acreditam. Imagina nós, mais de 2000 anos depois, não vivemos lá. Temos que crer pelo que está escrito na palavra. Como é fácil o diabo roubar a sua fé dentro do seu coração. Como é fácil você dizer assim, eu não quero mais viver dessa forma, dessa maneira, eu quero abandonar. Eu tenho muitas lutas, não quero mais lutar contra essas lutas, vou viver do jeito que eu quiser. Não, pastor, nunca vou fazer isso. Esses dois que estavam com Jesus fizeram. Pedro, que bateu o pé e disse assim, eu não vou permitir, fez. Abandonar a fé, você precisa cuidar. Não permita que a incredulidade entre dentro do seu coração. Antes de ter a revelação de um Cristo ressuscitado, os nossos olhos ficam fechados. E você escuta a mensagem, você vem para a igreja, você escuta a palavra, aquela palavra entra na sua mente, porém ela não gera nenhuma transformação, porque os teus olhos estão fechados. A incredulidade deixa teu coração duro, endurecido. Vamos ler o que acontece após a revelação. Versículo 27 ao 34. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram, fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhe deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho, nos explicava as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram, é verdade, que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Entenda algo. 4 pontos importantes aqui. Após a revelação, após você entender que Jesus está vivo. Primeira coisa, os olhos são abertos exclusivamente pela palavra. Não há outra maneira dos seus olhos serem abertos se não for pela palavra de Deus. Não há restauração completa da sua vida se você estiver afastado da palavra de Deus. A única coisa que vai fazer você viver essa restauração plena é você estar mergulhado na palavra de Deus. E quando a palavra está no seu coração, não há espaço para incredulidade, não há espaço para desespero, não há espaço para decepções, para tristezas, para preocupações. O
texto diz que o rosto dos dois estavam entristecidos, porque eles estavam frustrados, estavam decepcionados. Nós pensávamos que Jesus era uma coisa, mas nós entendemos de forma errada que Ele era outra. Nós tínhamos esperança que Ele fosse o libertador de Israel, viesse para reinar, fosse o Messias, mas Ele morreu. Quantas coisas estão fazendo com que você tenha uma vida frustrada? Às vezes você idealizou algo, você pensou que seria alguém, dentro da sua meta de vida, e passaram os anos, e as circunstâncias te levaram para outro lado. Às vezes você idealizou uma família de um jeito e ela não é, você idealizou um ministério de um jeito e ele não é, você pensou na sua vida profissional de uma maneira e não é. Porque, gente, nós fazemos muitos planos, e a vida vai nos levando por um caminho diferente. Eu, quando era jovem, eu fiz planos. Lógico, eu não era louco, eu não tinha plano de ser modelo, eu não era doido. Eu era normal. Mas e se faz planos na sua vida? Eu fiz planos. E se eu disser que eu não fui nada daquilo que eu planejei? Eu pensava em algo para a minha vida profissional. Quando chegou a idade de ingressar no mercado de trabalho, eu fui para a porta que estava aberta. E foi o que deu. E foi o que a porta que abriu, eu entrei. E comecei a me especializar naquilo. Comecei a estudar. Fui me preparar para o mercado que já estava dentro. Mas não era o que eu tinha idealizado para a minha vida. Nunca sonhei estar aqui pregando para vocês, pastoreando a vida de vocês. Não estava quando eu tinha 15, 16, 17 anos. Não eram esses planos que eu fazia. Nem Jesus eu conhecia ainda. Você pode ter feito algum plano na sua vida e você hoje está frustrado por isso. As decepções, as traições, as amarguras, as dores, as feridas. Porque a nossa vida é assim. Sabe aquele carro velho? Carro velho é uma bênção, gente. Aquele carro todo amassado, todo arranhado, pneu careca, motor já não funciona direito, os bancos estão tudo rasgados, ar-condicionado passa longe, tudo quebrado, tudo ferido, mas ele continua andando. Assim somos nós na nossa vida. A gente começa bem novinho, não tem marca nenhuma, tudo funciona. Vai passando os anos, a gente vai ficando todo marcado. Por isso que Paulo diz assim: eu trago no corpo as marcas do Evangelho. E se nós não soubermos conduzir essas coisas, a gente acaba entrando por um caminho muito perigoso, de frustrações, de decepções, de desânimo. E esses dois discípulos estavam assim, e os olhos deles foram abertos. E já não havia mais desespero, já não havia mais desesperança, já não havia mais incredulidade, já não havia mais um rosto entristecido, porque os seus olhos foram abertos. O segundo ensino que a gente vê é que o coração deles começaram a queimar pela presença, pela comunhão com Jesus. E quando nós temos comunhão com Jesus, o nosso coração fica entusiasmado. O nosso coração, o nosso ânimo vai lá para frente. Não há frieza espiritual. Não há como alguém estar em comunhão com Jesus e andar de forma pesada. Não há mais. Ir à casa de Deus é alegria. Alegrei-me
Quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não é peso, porque eu tenho comunhão com Jesus, é alegria. Você não entra por aquela porta com tristeza, com cara de quem está olhando a sua conta bancária, cara de quem está olhando para a sua vida. Não, você entra com alegria, porque você está na casa do Senhor. Quando diz é dia de célula, choveu, não importa se choveu, eu vou assim mesmo com alegria, porque eu vou ter comunhão com os meus irmãos, eu vou ouvir a palavra de Deus, a oração ela se torna necessária, eu quero orar, eu quero buscar a Deus, eu quero estar perto de Jesus. Louvar já é prazeroso, você já tem prazer nos louvores que adoram a Deus, você tem o desejo de servir, aí nada te impede de servir, você vem com alegria, porque andar com Jesus é o sentido da sua vida, já as outras coisas não importam, se você perder tudo, mas você continua andando com Jesus, é o sentido da sua vida. O coração queima. A terceira coisa, os pés se tornam velozes. É isso que aconteceu com eles, com discípulos que desistiram, que estavam na direção errada, que os olhos estavam fechados, que o rosto estava entristecido. Quando eles receberam a revelação de Jesus Cristo vivo, ressuscitado, os olhos abriram, o coração queimou e os pés se apressaram. Eles andaram o dia inteiro, saíram de manhã de Jerusalém, no final do dia, à noite, estavam chegando em Emaús. Jesus se assenta na mesa com eles, parte o pão, entrega para eles. Eles recebem a revelação de um Cristo ressuscitado e vivo. Os olhos deles se abriram, o coração deles queimou. E o que é que eles fizeram? Imediatamente voltaram para Jerusalém. Eles não esperaram o dia amanhecer. Não houve preocupação com o perigo da viagem da noite. Eu vou dormir, eu vou descansar, amanhã cedo eu volto para Jerusalém. Não, os pés se apressaram. Eu não tenho condições de esperar amanhecer, eu tenho que ir hoje. Você está conseguindo entender? Quando Jesus ele queima no seu coração, quando você tem essa revelação, os pés se apressam para fazer a vontade de Deus. Os pés não ficam presos, não ficam parados, não estão ali enterrados, mas se apressa para fazer a vontade de Deus. Eu abandonei o meu propósito em Jerusalém, eu estou em Emaús, eu não quero ficar nem mais um minuto neste lugar, eu quero voltar para o propósito. Os pés se apressaram para chegar em Jerusalém, para dizer aos discípulos: Jesus Cristo apareceu para nós, Ele ressuscitou e está vivo, como Ele havia dito. E o quarto ensinamento é que os lábios se abriram para proclamar as boas novas. Sabe, irmãos, quando Jesus ele aparece para nós, quando os nossos olhos se abrem, quando o nosso coração queima, quando os nossos pés se apressam para o propósito e a nossa boca se torna disponível para falar sobre Jesus, nós podemos dizer que nós encontramos a rota certa da nossa vida. Você pode dizer no final do dia que você encontrou a direção correta, que você viveu uma restauração plena da sua vida, e que você sabe que você pode não conquistar outras coisas, mas você é a pessoa de mais sucesso na face da terra, porque você está no centro
da vontade de Deus. Você pode ficar em pé?